Após 4 anos de governo de direita, falta pouco, mais precisamente 13 dias, para o Brasil ter um novo governo, dessa vez identificado mais pela corrente de centro-esquerda. E o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que esteve contrário ao governo Jair Bolsonaro, também ficou lá em dúvida durante um bom tempo se participaria ou não desse governo que começa no ano que vem, governo Lula. Qual papel terá diante desse novo governo, inclusive aqui no estado da Bahia, onde também não se posicionou de forma favorável durante o período de campanha eleitoral? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o cientista social, que também foi candidato ao governo da Bahia nas últimas eleições pelo PSOL, Kleber Rosa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer, mais uma vez, Kleber, tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a toda a turma que está aqui no estúdio, bom dia a vocês que estão acompanhando aí a programação. É um prazer imenso retornar aqui, né? Agradeço aí o convite e vamos lá, bater esse papo. Pois é, houve fortes divergências internas sobre a adesão ou não ao futuro governo Lula, mas o Diretório Nacional do PSOL aprovou nesse fim de semana, não foi? Resolução para que a bancada do partido na Câmara integre a base governista. O que foi que aconteceu, Kleber? Veja, Jefferson, a conjuntura ela está exigindo muito do PSOL, né? Nós temos uma histórica relação com o governo do PT, o primeiro governo de Lula, o governo de Dilma, onde a gente ficou na oposição de esquerda, ou seja, fazendo a demarcação pela esquerda, compreendendo que aqueles governos, ainda que tenha fortes relações com as demandas populares, eles não representavam exatamente aquilo que a gente entendia que era necessário. Nesse momento, a gente vive uma conjuntura diferente. A gente está vindo de um governo que plantou na sociedade um sentimento protofascista, um governo golpista que estimula e segue estimulando as pessoas e seus seguidores a defender uma ruptura institucional com a anuência de grandes lideranças do próprio presidente. Então, nós precisamos reconstruir o país. A vitória de Lula foi uma vitória de todos os setores que têm compromisso com a democracia. No entanto, o pessoal compreende a complexidade que é participar de um governo que é um governo de frente ampla, um governo que já de início absorveu o Alckmin, que representa ali aquela elite econômica e política de São Paulo, representada ali pela Fiesp, por setores mesmos que tradicionalmente estiveram em campo oposto à nossa luta, a luta de defesa dos direitos dos trabalhadores. Compreendendo a importância e a necessidade de fazer essa frente ampla para garantir a derrota de Bolsonaro, e nós fizemos parte disso, em que pese todas as ponderações, e agora o desafio e o partido debateu isso, né, expôs suas divergências. Vamos participar do governo ou não vamos? Nunca tivemos dúvida que precisamos estar defendendo o governo Lula. No final das contas, a decisão é fazer a defesa do governo, não se posicionar como oposição, mas como base de apoio do governo Lula, mas sem ocupar cargos. Na avaliação do partido, essa é a melhor forma de garantir a defesa do governo, fazer a nossa parte para que esse governo traga os resultados que a gente espera, mas sem se comprometer com questões que possam surgir, né, frente a essa ampla aliança de interesses e que deponha contra aquilo que o pessoal tradicionalmente tem defendido. Mas não teve uma posição também do Diretório Nacional do Partido? Você falou aí, não ocupar cargos. Me parece que ficou condicionada essa possível ocupação de cargos ao licenciamento do filiado de funções de direção que ocupe no PSOL. Em outras palavras, o partido não vai ocupar. O filiado que ocupar, ele não representa o partido. Ou seja, o partido não vai expulsar, não vai fazer nenhum processo de comissão de ética ou coisa do tipo, mas essa representação não é uma representação partidária. O filiado pode, o dirigente não pode. Se for da direção do partido, tem que se afastar. Então, a interpretação que a gente faz disso, em outras palavras, quem ocupar cargos não estará representando o partido. O partido não estará, né, na ocupação de cargos. Mas também não vai
afrontar o partido, não tem uma decisão vetando militantes do PSOL de participarem de governos, Não, não tem governos veto. do PT, porque, na verdade, a resolução ela alcança também governos estaduais. Isso, não é isso? alcança os estados. Então, a mesma regra vale aqui para o governo que está se organizando, para o governo do governador eleito Jerônimo Rodrigues. Eu diria que sim, porque cabe interpretação, porque nós fazemos Perfeito. todas as considerações, isso se aplica aos estados. Bacana. Kleber, o pessoal sempre teve essa posição mais à esquerda do PT, em alguns momentos uma posição muito dura, inclusive muito rígida, a ponto de, em determinados momentos, as posições do pessoal coincidirem até com as posições no Congresso Nacional do que a gente pode rotular como direita, dentro do Congresso Nacional, na postura crítica em relação aos governos, principalmente da presidente Dilma, né? Não sei se casos assim chegaram a acontecer no período do Lula. Agora, o pessoal aprova essa resolução, que eu sei que foi objeto de uma discussão profunda, né, internamente. É uma posição ambígua ou a gente pode entender como um avanço da postura do PSOL como um partido relevante que já não dessa eleição, mas desde a eleição passada, pelo menos, quando Boulos representou o PSOL na disputa nacional? Tem ambiguidade ou é um avanço? Como é que a gente pode entender essa postura do PSOL? Ernesto, eu queria antes comentar sobre como o PSOL fez oposição aos governos Lula e Dilma. Na verdade, a nossa oposição sempre foi uma oposição de esquerda, então eu discordo Sim. que a gente tenha, em algum momento, se confundido com a direita, né? As nossas oposições são programáticas. Se a gente faz oposição... Não, mas eu me porque refiro nesse em ponto, votações no Congresso. a gente vota contra aquilo que a gente entende, não que vai desgastar o governo. A gente vota contra aquilo que a gente entende que é contrário aos interesses da classe trabalhadora, da população, né? O interesse da sociedade de uma forma geral, compreendendo a linha que a gente defende. Então não tem alinhamento, por exemplo. A direita, que faz oposição, ela vota para desgastar. Ela vota em algo que talvez até faça se governo, ou faz quando é governo, mas vota pelo simples enfrentamento ao governo. O pessoal faz uma oposição, sempre fez uma oposição programática, né? A ambiguidade que a gente está vivendo agora, né, e eu concordo com você, é um lugar que o pessoal nunca esteve. Ou seja, a gente entende que não podemos fazer oposição, entende que a oposição que vai ser feita a esse governo é uma oposição fascista e que tem o objetivo de destruir o governo para seguir com a tentativa de implantar seu sonho de uma sociedade autoritária. E a gente entende a importância desse governo demarcar uma posição importante para desgastar o bolsonarismo, para a gente vencer a cultura fascista. Nisso aí tem uma diferença marcante da bancada do PSOL no Congresso em relação ao período anterior, né? Sem dúvida nenhuma. O pessoal não estará na oposição. Agora, deixa eu fazer já, porque já está todo mundo, como o Lula já disse que não vai ser candidato em 26, já está todo mundo começando a fazer contas e já projetar candidaturas para 2026. Com essa decisão, a gente não vai esperar o Boulos ir para o Ministério das Cidades, como chegou-se a cogitar. Né? E considerando que o Lula não venha mesmo a ser candidato em 26, já se pode ter como certo, portanto, que o Boulos, não integrando o governo e nesse apoio crítico que o pessoal vai dar, considerando que ele também já foi candidato em 18, teve um bom desempenho, foi muito bem visto, cresceu politicamente na eleição de 2020 lá em São Paulo. Boulos é candidato em 26 já? Olha, não dá para fazer essa previsão, não. É muito cedo. Esse ano, né, o ano passado, o Boulos não quis ser candidato e o PSOL apresentou uma candidatura, né, uma pré-candidatura, disputou essa pré-candidatura até decidir que não ia levar adiante essa candidatura. Tem muitos quadros, inclusive, no PSOL. Boulos, sem dúvida nenhuma, né, é o quadro de maior expressão nacional. Mas nós temos outros quadros que podem, inclusive, no processo, se confirmar. Mas eu acho que depende muito, Ernesto, do sucesso desse governo, do que vai ser o governo Lula. Né? Se a gente tiver que enfrentar novamente daqui a 4 anos um bolsonarismo forte, sobrevivido, o cenário é um. O problema é que no meio do caminho tem uma pedra chamada 2024. Exato. E o pessoal e Kleber Rosa estão no jogo? Não tenha dúvida. O pessoal está no jogo, Kleber Rosa está no jogo. A gente só não sabe ainda, né, como as peças vão se movimentar. Discutir a cidade de Salvador é algo que mexe, né, com os nossos
ânimos, né? É uma cidade extremamente desigual, que hoje é governada por uma elite que não tem nenhum compromisso com a nossa população mais pobre, com as desigualdades sociais. Em alguma medida, Salvador centralizou também o debate no processo eleitoral agora do Estado, né? E nós sabemos, o pessoal tem a certeza de que vai estar no jogo, que vai participar do processo eleitoral. E esse né? jogo que começa agora com a posse do governador eleito Jerônimo Rodrigues, o PSOL, ao longo do governo Rui Costa, também marcou uma posição meio que de oposição, né? O próprio deputado Hilton Coelho, que representa o partido na Assembleia, sempre se posicionou de uma forma mais independente. Qual vai ser a postura, a posição do PSOL com esse governo Jerônimo? Eu posso falar da posição de agora. A nossa posição foi, no segundo turno, apoiar Jerônimo, fizemos campanha para Jerônimo, e depois optamos por integrar a equipe de transição com o objetivo central de colocar o nosso programa na mesa, né, e ver o quanto o novo governo poderia absolver, né, acolher do programa do PSOL. A gente entregou a Jerônimo, quando iniciamos o processo eleitoral no segundo turno, um programa com uma série de pontos que para a gente é importante, é necessário que o Estado debata. A transição, por outro lado, não se instalou como a gente imaginou, inclusive nós indicamos nomes para a transição e não houve nenhuma reunião, não houve a mesa estabelecida, né? Eu fui um dos nomes, inclusive, e não fui convidado para nenhuma reunião, para nenhum encontro de transição. E que pontos são esses, Kleber, que vocês tanto defendem? Olha, eu posso falar de linhas gerais, né, que tem a ver com a defesa do serviço público, né? Aí inclui, por exemplo, a revogação do processo de privatização da Embasa, tem a ver com a mudança fundamental na segurança pública, né, que foi um tema também que a gente discutiu muito. A questão do meio ambiente, a gente vê que a legislação hoje ela é muito frágil, né, ela é muito permissiva, estou falando a nível de Estado, ela é muito permissiva ao crescimento da ocupação de terras, né, de grilagem de terras e de desmatamento. Então, rever essa legislação de maneira que o meio ambiente seja preservado. E você percebe espaço para ir adiante discussões como essas? Por exemplo, você citou aí o caso da privatização da Embasa. Isso aí parece que o governo dá como já fato consumado, não? A gente apostou que a transição a gente poderia debater isso. Como eu estou dizendo, não houve debate. O governo não considera o processo como privatização da Embasa. Aliás, nem exatamente. Nega, né? O governo atual. Sim. É porque assim, por mais que seja a continuidade, e isso abertura também de capital é diferente de privatização, né? A gente entende como processo de entrega de uma empresa que é pública a interesses econômicos privados. Então, para a gente não tem diferença, nós estamos privatizando mesmo. Não é uma questão semântica, é um problema de conceito. Exatamente. Assim, a gente esperava, né? Eu particularmente esperava que esse debate se desse ao longo da transição e não aconteceu. Agora o pessoal vai ter que sentar, avaliar o que foi a transição ou o que não foi, avaliar, né, o que significa o nosso programa não ter sido debatido, analisado, a gente não teve uma resposta concreta. E se debruçar sobre isso e avaliar como nós vamos lidar com o governo Jerônimo. A decisão que nós temos é sobre o governo de Lula. O que é que nós vamos fazer com o governo Jerônimo? Então, isso também vai ser uma coisa que nós vamos precisar sentar e discutir. A representatividade do PSOL na Assembleia continua se limitando a Hilton Coelho. Ou seja, espera-se então que ele se mantenha independente, com uma posição mais crítica e não simplesmente ali compondo uma base aliada, como se espera de um partido de esquerda, uma vez que o governo Jerônimo também é identificado mais com a ala esquerda. Hilton já tem um perfil que já está estabelecido e eu acredito que não haja mudança do ponto de vista dele. Mas ele não expressa necessariamente a posição do partido. O partido não tem ainda uma decisão sobre o governo Jerônimo. Nós não temos uma posição se vamos participar do governo Jerônimo de alguma forma, considerando
essa decisão do Diretório Nacional, como isso se aplica aqui. Também não temos decisão que vão para a oposição. Então, assim, a posição de Hilton já né? Ele disputa, inclusive, publicamente a posição dele, que é de fazer oposição a Jerônimo. Foi contrário, inclusive, à participação na transição. E isso é a característica do que é o PSOL. O PSOL é o partido, né? Isso é bom. Ou seja, a gente não é necessariamente dirigido pela figura pública, né? Pelo parlamentar. Nós temos as nossas instâncias e discutimos as nossas diferenças e apresentamos o caminho que nós vamos. Para a gente encerrar, Kleber, e pegando carona no que Ernesto falou, a pedra no meio do caminho em 2024, você é um possível candidato à Prefeitura de Salvador? Olha, possível, eu creio que sim. Eu sou um possível candidato, primeiro porque eu sou um militante de disciplina partidária, né? Eu fui candidato a governador porque o meu partido quis e decidiu que eu fosse. E eu cumpri essa tarefa como uma tarefa partidária. Se o meu partido entender que eu devo ser o candidato a prefeito, eu estou disponível, à disposição. E mais do que isso, eu estou muito animado para a ideia de fazer um debate mesmo sobre Salvador, né? Então eu diria que possível sim. Mas como eu já disse, nós temos uma diversidade de quadros, né? E as peças vão começar a se mover, a gente vai fazer o nosso debate. Mas meu nome está à disposição do partido para a tarefa que o partido entender que eu devo cumprir em 2024. Ok, então vamos aguardar, tá certo? Kleber Rosa, cientista social que disputou essas últimas eleições aí pelo PSOL, disputou o governo da Bahia, acabou depois integrando a base, pelo menos os grupos técnicos, né? A discussão de transição do governo Jerônimo e está se posicionando aí ainda numa postura que parece vai ser mais independente do que um mero ator compondo essa base de apoio ao governo Jerônimo. Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você, um prazer, viu? Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto, a todos vocês. Desejar aí para o nosso povo, né, um fim de ano, que a gente mantenha a nossa alegria, que tenha todo mundo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que a gente siga alegre e que tempos melhores venham para a gente continuar sendo feliz. É o que a gente torce também. Valeu, Kleber. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h48 na Tarde FM.